Fala galera, tudo beleza? Eu sou João Oliveira, sou narrador, comentarista esportivo há mais de 3 anos, espero que todo mundo esteja bem. E como vocês podem ver, estamos de volta, depois de um período razoavelmente curto, estamos de volta para trazer as emoções do esporte, na LDE e também no nosso canal aqui, para a gente trazer as análises, tudo que está acontecendo no mundo esportivo. E já que estamos no clima de data FIFA, já no clima da Copa do Mundo, hoje é dia da gente trazer um simulado com os principais favoritos ao título, quem pode ser zebra, quem será que o Brasil finalmente vai conseguir ser campeão do mundo, vai conseguir o Hexa depois de 24 anos com a seleção do Carlo Ancelotti e por aí vai. Lembrando que é uma análise sem pachequismo, tá, galera? Então, assim, pode ser que eu não coloque o Brasil como campeão do mundo. Já vou dar um spoiler aqui pra vocês, beleza? Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, deixem o joinha e compartilhe esse vídeo para você que gosta de futebol, para quem gosta de futebol, para aquele amigo que gosta de futebol, de mídia esportiva, e tu vai ficar sabendo de tudo que tá acontecendo na Copa do Mundo. Essa Copa é minha, a primeira Copa do Mundo que a gente vai cobrir, de fato. Então assim, galera, sem dúvida vai ser uma cobertura pra lá de especial aqui e na LDE também, beleza? Mas antes eu vou pedir pro narrador e editor também, que sou eu, rodar a vinheta. África do Sul, hein? Ou melhor, República Tcheca em segundo. República Tcheca em segundo, que eu acho que pode ser que passe, né? Quem vai ser o terceiro colocado, João? A Coreia tem o Son, né? Jogador do Tottenham, que tá nos Estados Unidos, jogando na MLS. E é um grupo muito equilibrado. É que a África do Sul também tá bem, né? Eu vou de África do Sul. África do Sul, México em primeiro, aqui no grupo A. México em primeiro, República Tcheca em segundo e África do Sul em terceiro. Muito bem. Grupo B, o B de bola. O Canadá tá melhorou bastante no quesito de uma geração boa. É uma geração boa. A Bósnia eliminou a Itália, mas a Itália também não é qualquer seleção. Inclusive, galera, quem tá achando ruim a seleção brasileira é que não sabe a vida do italiano, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O italiano também tá fácil também, né? Convenhamos. Então vamos lá. Canadá, Bósnia. O Catar, acho que vai ser um saco de pancada desse grupo. Então vamos lá. E a Suíça, né? Que é sempre um ferrolho, né? O ferrolho, Suíça, a gente sabe disso. Do que a gente fez da Suíça nas duas últimas fases de grupos de Copa do Mundo. Então, eu vou fazer o seguinte. Suíça em primeiro. Acho que deve ser. É um grupo tecnicamente. Ok. Canadá em segundo. Eu não vejo o Canadá liderando esse grupo, apesar de jogar em casa. Tem o fator casa ali também não é muito. O Canadá é tecnicamente inferior à seleção, provavelmente a seleção suíça. E a Bósnia em terceiro. O Catar realmente vai ser o saco de pancadas desse grupo aqui. E aqui chegamos, né, galera, no grupo C, grupo do Brasil. E aí, João? Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Tudo vai depender desse jogo aqui. Tudo vai depender de Brasil e Marrocos, nesse grupo. É fato. O Marrocos, que tirando as seleções africanas, tirando as seleções europeias e sul-americanas, é a melhor seleção do mundo hoje. Ganhou no tapetão, é verdade, mas chegou na Copa Africana de Nações, chegou na final. Ganhou do Brasil no amistoso recente, em 2022. No primeiro amistoso, depois do ciclo, desse ciclo de 2022 para 2026. Eu vou ter que sair de ajuda aqui, galera. Mas vamos lá. Não vão ficar bravos comigo. Vamos lá. Eu vejo o Brasil em segundo no grupo. Porque a seleção não passa muita. Porque o Brasil realmente não passa muita confiança, né? Eu acho que vai ser muito difícil pro Brasil passar em primeiro. Vai depender do jogo realmente contra a seleção marroquina. E, cara, de verdade, assim. Lembrando que o Marrocos tá sem técnico, né? Então, eu acho que o Brasil passa em segundo apesar de tudo isso. Porque o Brasil ele tem o peso da camisa. Tem jogadores que desequilibram mesmo o fato do Brasil ser um grupo, ser uma camisa pesada. Ajuda, né, nesse fator, mas assim, o Brasil
também tecnicamente superior, mas assim, o momento da seleção não é bom. O momento do Brasil a gente sabe que não é muito bom. Então, Brasil em segundo. Marrocos em primeiro. Eu acho que Marrocos pode desequilibrar esse grupo. E a Escócia em terceiro, né? O Haiti, infelizmente, vai ser o saco de pancadas desse grupo aqui, não tem como. O Haiti, infelizmente, vai ser o saco de pancadas do grupo C. O negócio do Brasil é fazer um jogo pro Brasil passar em primeiro no mercado. Ganhar os três jogos, ou pelo menos empatar com a seleção do Marrocos para conseguir fazer saldo contra o Haiti e conseguir a vitória contra a seleção escocesa. Grupo dos Estados Unidos. Grupo dos Estados Unidos com Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Turquia. Essa geração americana, eu já falei isso em algumas conversas particulares, fora do ar, obviamente, mas eu falo que a seleção norte-americana, a seleção dos Estados Unidos, essa geração é a melhor geração americana da história do futebol. Nem aquela geração de 1930 que chegou na terceira colocação em 1930, foi tão boa. Então assim, essa geração americana é muito boa. Tem jogadores que dizem como Pulisic, o EA, Brown, então assim, tem jogadores muito bons que podem se equilibrar. Então, Estados Unidos em primeiro nesse grupo. Deve passar como primeiro colocado no grupo. Dito isso. A segunda colocação vai ficar entre Turquia. Austrália. É que essa segunda colocação tá, convenhamos, né, galera? Tá bem difícil, porque são 3 seleções nesse grupo C que são bem equilibradas, né? É um grupo realmente bem equilibrado. O Paraguai, que não participa de uma Copa desde 2010, então assim, é uma geração que realmente chama muito a atenção. Mas eu acho que o Paraguai em segundo. Paraguai em segundo. E a terceira vaga do grupo vai ficar com a Turquia, por uma questão de hierarquia. Acho que a Austrália é uma seleção perigosa, né? Que pode. Tem lá o seu favoritismo, mas sei lá, eu não vejo a Austrália passando nesse grupo dedicado. O grupo é da Copa do Mundo, temos a Alemanha, né? Já vou colocar aí com a Alemanha como primeiro, não tem como. A Alemanha é favorita, realmente. O primeiro jogo da Alemanha contra a Curaçao, né? Que vai ser realmente saco de pancada nesse grupo. Esse grupo tá fácil, galera. Esse grupo tá bem fácil. A Costa do Marfim pode dar trabalho. Né? Já descarta a Curaçao aqui. Então, eu vou de Alemanha em primeiro. Esse grupo tá fácil. Alemanha em primeiro. Equador em segundo. E a Costa do Marfim em terceiro. Vai ser o meu palpite pra esse grupo. O grupo F tá F. O grupo F tá F, viu? Eu vou surpreender vocês aqui nesse grupo F. O Japão tá jogando o fino da bola. A seleção japonesa. É uma geração que realmente dá muito trabalho. Ganhou da Alemanha, ganhou da Espanha na última Copa do Mundo, ganhou do Brasil de virada em Tóquio. Então assim, não tem como. A seleção japonesa, apesar da Holanda, vai classificar em primeiro no grupo. Holanda em segundo, apesar de ter jogadores como o De Jong, o Memphis Depay, que é um jogador espetacular, né? Eu falo isso por experiência própria. E a Suécia em terceiro, gente. Não tem como a Suécia em terceiro, mas o Japão foi favorito a passar de fase, pelo menos no momento que vive nesse momento. Até a gravação desse vídeo aqui, beleza? Grupo G. A Bélgica não é a mesma, né? Na geração de 2018, né? A tal da fantástica geração belga já não existe mais, né? Mas tem jogadores que podem desequilibrar. O Courtois, um baita goleiro, né? Inclusive tem raiva até hoje do Courtois em 2018, né? Mas tudo bem. Mas Egito do Salah, né? Sempre, né? Aliás, não só o Salah, tá? A geração egípcia também é muito boa. Chegou nas semifinais da Copa Africana de Nações desse ano, né? Que aconteceu no Marrocos. Bélgica e Egito vão ser terceiras colocadas. E o Irã em terceiro, né? A Nova Zelândia, infelizmente, vai ser o saco de pancadas desse grupo também. Até porque a geração da Nova Zelândia, né? Convenhamos, não é um país tradicionalmente forte no futebol, né? Sempre chega em Copa do Mundo, sempre é o saco de pancadas do grupo. Então, assim, a Nova Zelândia eu vejo como o saco de pancadas do grupo G de gato. O grupo H não tem como, né, galera? Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, né? Não tem como você falar da Espanha. A Espanha, que é uma das candidatas a favoritas da Copa do Mundo, né? É uma das favoritas. Talvez jogue o melhor futebol desse ciclo da Copa do Mundo, tirando, obviamente, a seleção francesa. Inclusive é o próximo grupo, né? O Uruguai mostrou a sua força na Copa América de 2024, né? Eliminou o Brasil nas quartas, foi semifinalista. Se não me engano, ficou à frente do Brasil, né? Quarta colocada também nas eliminatórias sul-americanas. E o Uruguai tem jogadores que tem o Valverde, o Arrascaeta aqui no Flamengo e tal. É uma geração que é realmente muito boa da seleção uruguaia, mas não tem como competir com a Espanha. Inclusive, na LDE, na Bundesliga, eu faço esse Espanha e Uruguai. Vai ser um jogo muito legal de narrar. E espero que seja um jogo muito movimentado.
esse grupo I tá legal, velho. Tá legal, tá legal. Porque vai ser um grupo... Não tem como, vai ter um grupo equilibrado, mas a França vai passar de fase com o pé nas costas, né? Acho que o jogo mais difícil da França vai ser contra a Noruega, né? Que deve passar em segundo também nesse grupo, né? Não tem como. A segunda vaga vai ficar com a Noruega, porque é uma geração realmente muito boa. Não só o Haaland, tá? Não só o Haaland, jogador do City, mas a gente tem o Odegaard, né? Que é um jogador do Arsenal, joga bem pra caramba também. E Senegal fica com a terceira vaga. Fica com, aliás, acabou, né? Lembrando que são alguns terceiros colocados realmente só que passam da fase de grupo, né? Então aqui, França e Noruega passam de fase nesse grupo. O grupo J, né? O grupo J da Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia. A Argentina em primeiro, né, galera? Não tem como. A Argentina joga um fio da bola, fez um ciclo praticamente perfeito, né? A seleção argentina manteve a base do título mundial de 22, né? A exceção do Di Maria, né? Que se aposentou da seleção, mas que tá jogando também o fio da bola no Rosário Central. Então, a seleção argentina vai passar em segundo, vai passar em primeiro com o pé nas costas, né? E a segunda vaga desse grupo vai ficar com a seleção da Áustria, né? A seleção da Áustria, que convenhamos, não é uma geração tão boa, mas pelo nível técnico do grupo, eu vejo a Áustria ficando com a segunda vaga. Então, assim, a Argentina em primeiro, mas com o pé nas costas, não tem como, e a seleção da Áustria passando de fase muito pelo grupo de ser tecnicamente muito inferior, né? A gente deve passar, obviamente, com o pé nas costas, né? Não tem como, aliás, com os dois pés nas costas, vamos falar a verdade aqui pra vocês aqui. Já que tá falando do Messi, vamos falar do grupo K, grupo de Portugal, grupo de Cristiano Ronaldo e companhia. E assim, galera, o Diogo Jota faleceu, né? Mas no ano passado, né, infelizmente, ano passado, ele faleceu ano passado. Era um dos pilares da seleção de Portugal, né? Foi campeão da Nations League. E assim, é um dos dias. É que a seleção de Portugal, ela sempre promete muito e não entrega nada, né? Nas últimas Copas do Mundo. Mas essa geração portuguesa é a melhor da história. Então, a seleção portuguesa fica com a primeira colocação do grupo, né? Acho que não tem como você não colocar a seleção portuguesa na primeira colocação desse grupo, né? Passar em primeiro. E a Colômbia em segundo, né? A Colômbia em segundo. Fez um bom jogo contra a França, né? No último amistoso que fez contra a França, fez um bom jogo. Apesar de ter saído com a derrota, mas jogou bem contra a seleção francesa. É uma geração que é muito boa também, né? Com o Luiz Dias, o próprio James Rodrigues, que joga bem na seleção colombiana. É uma seleção que realmente dá muito trabalho. Inclusive, eu queria ver, espero ver um dia a Colômbia campeã do mundo, porque tem talento para isso, eles gostam bastante de futebol. E é uma geração que é uma seleção que realmente, tirando, né? Brasil, Argentina e Uruguai, é a quarta força do futebol sul-americano hoje, não tem como. Então, a Colômbia fica com a segunda colocação do grupo K. E aqui não tem como, né, galera? A Inglaterra, vou nem enrolar muito pra gente ir pro mata-mata. Inglaterra e a Croácia. Por quê? Porque a Inglaterra vem de um trabalho muito forte, né? A Inglaterra tem jogadores que desequilibram, né? Tem uma geração muito boa, os irmãos Bellingham, Harry Kane. É uma geração que realmente chama muito a atenção. Tem jogadores como o Grealish, o Foden também, que pode desequilibrar a partida. Então, assim, cara, aí a Croácia, né? Sendo a segunda colocada, né? Pelo critério de acho que o jogo, inclusive esse jogo entre Inglaterra e Croácia, decida quem vai ser em primeiro, quem vai ser em segundo nesse grupo, né? É o último jogo desse grupo e vai decidir quem fica com a primeira colocação. E de fato, a Inglaterra eu vejo com uma leve vantagem por ser um grupo de um nível técnico acima da seleção croata. E estamos no mata-mata, galera. Estamos no mata-mata. E aqui ficou a seguinte configuração, ó. Inglaterra, Alemanha e Escócia, França e Suécia, Tchequia e Canadá, Japão e Brasil, bom jogo até, né? Brasil e Japão. Colômbia e Croácia, Espanha e Áustria, Estados Unidos e Bósnia, e Bélgica e África do Sul. Na outra chave nós temos Marrocos e Holanda, bom jogo até, Equador e Noruega, México e Arábia Saudita, Inglaterra e Costa do Marfim, clássico entre a Alemanha, entre a Argentina e o Uruguai, é um clássico logo de cara, decidindo uma das vagas para as oitavas, clássico sul-americano, Paraguai e Egito, Suíça e Irã, Portugal e Turquia fechando essa faixa de 32 avos.